Graças e paz a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos falar do capítulo 12 da carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios. O termo em específico que vai ser o nosso foco é: a minha graça te basta ou te é suficiente, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que nós queremos saber é que tipo de fraqueza é essa. Que Deus nos abençoe. Pai querido, venha nos dar a tua sabedoria, nos auxiliar e fortalecer. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Então, nós vamos ler o capítulo 12, e aí depois nós vamos até o verso 9, né? E aí depois, até o 10, né? E aí, depois disso, nós vamos ver o contexto, o que vem antes, o que vem depois dessa passagem, do verso 1 ao 9, esse é o foco. O verso principal é o verso 9, o termo principal: a minha graça te é suficiente, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Fraqueza é a nossa palavra-chave aqui nesse momento. Nós vamos analisar, ver algumas coisas que o próprio Paulo fala e ver o que é possível concluir a partir daqui. Então ele fala: considerando, pois, ser necessário que vos exponha minhas glórias, embora não seja vantajoso orgulhar-me, passarei as visões e revelações do Senhor. Então ele está falando aqui de, entre aspas, orgulhar-se nas revelações e visões que ele teve do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, né? Ele fala: foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras inexprimíveis, né? Ele fala: nesse homem me orgulharei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas próprias fraquezas. Então veja, se orgulhar nas fraquezas, ou essa fraqueza é física, ou essa fraqueza é espiritual. No sentido de, ou ela é uma fraqueza no sentido de as consequências físicas, né? O desgaste físico, mental, os problemas pelos quais ele passa trouxeram a ele, ou ela é espiritual. Se ela for espiritual, ele estaria se gloriando no pecado, que seria um grande problema. E aí nós vamos ver se isso, inclusive, se adequa ao que ele mesmo fala a respeito da questão do pecado, né? Então, ele fala: gloriar não em mim mesmo, a não ser nas minhas próprias fraquezas. Então, isso já nos ajuda a enxergar que dificilmente ele estaria aqui a falar sobre fraqueza espiritual. Ainda que decidisse gloriar-me, não seria de fato insensato, porquanto estaria narrando verdades. Então veja, ele ainda diz: olha, não seria insensato me gloriar. Então, obviamente, ele não estaria se gloriando na fraqueza espiritual, nos pecados que ele comete, né? Contudo, evito falar sobre isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que seja capaz de observar em minha vida ou de mim pode ouvir. Para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Então ele fala assim: olha, o espinho na carne basicamente foi o equivalente a um mensageiro de Satanás para atormentar Paulo. E que tormento seria esse, né? E aí ele fala assim: por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. 3 vezes ele roga ao Senhor para que remova isso dele. Então, se fosse pecado, ele seria estranho. Por quê? Porque ele estaria se gloriando no pecado e depois rogando a Deus que tirasse o pecado dele, né? E aí Deus fala assim: entretanto ele me declarou: a minha graça te é suficiente, ou a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Bom, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza espiritual, ou seja, o poder de Deus se aperfeiçoa quanto mais a pessoa resolve ir e viver no pecado, né? E quanto mais a pessoa cai diante da fraqueza espiritual, diante do pecado, mais o poder de Deus se aperfeiçoa. É o contrário, né? Quanto mais a pessoa se degrada espiritualmente, mais difícil é o poder de Deus atuar e aperfeiçoar alguma coisa na vida dessa pessoa, né? Sendo assim, de boa vontade, Paulo fala: de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto, quando estou enfraquecido, é que sou forte. Então, veja,
ele faz um contraste entre algo em que ele está fraco e algo em que ele está forte. Então, uma pessoa, quando está fraca espiritualmente, é aí que ela está forte? Evidentemente não. Então, essa fraqueza não pode ser espiritual, essa fraqueza tem que ser física. Então, essa justificativa que algumas pessoas talvez usem de que a graça de Deus me basta, não importa como eu esteja. Não é esse o sentido que o texto quer colocar, não é o sentido de degradação espiritual constante, de ceder constantemente ao pecado aqui. Então, nós vamos ver, por exemplo, ele fala assim, olha, no verso 14. Eis que pela terceira vez estou preparado para partir ao vosso encontro, e não vos serei pesado, pois não vou em busca de vossos bens, mas procuro a vós mesmos, porquanto não são os filhos que devem poupar os seus bens para os pais, mas sim os pais para os filhos. Dessa forma, de boa vontade, por amor de vós, investirei tudo que possuo e também me desgastarei pessoalmente em vosso favor. Me desgastarei pessoalmente. Então veja, o que ele está falando aqui? Ele está falando do desgaste que ele passa pelo trabalho que ele tem, pelas ofensas que ele sofre, pelas perseguições que ele sofria, né? E aí no verso 21 ele fala assim, olha, temo ainda que quando estiver convosco outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vós, e que eu lamente por muitos dos que pecaram anteriormente e que ainda não chegaram à conclusão que precisam se arrepender da impureza, das relações sexuais ilícitas e da devassidão moral que viviam praticando. Então o verso 21, ele basicamente põe por terra qualquer ideia de que Paulo estivesse se gloriando na fraqueza espiritual. Ou seja, a fraqueza do capítulo 12, pelo próprio contexto do capítulo 12, é o quê? É que ele está falando da fraqueza física. Capítulo 13. Já vos adverti quando estive entre vós pela segunda vez. Agora estando ausente, volto a dizer aos que anteriormente pecaram. E a todos os demais que, quando retornar, com certeza não os pouparei, visto que estáis exigindo que apresente uma prova de que Cristo fala por meu intermédio. Ele não é fraco ao lidar convosco, mas sim poderoso entre vós. Porque apesar de haver sido crucificado em fraqueza, ele vive, e isso pelo poder de Deus. Semelhantemente, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para vos servir. Então veja, aqui ele já está mostrando que a fraqueza que o Albert está se referindo, no contexto até agora, tanto a dele como a de Cristo a que ele se refere, é no quesito de fraqueza física, devido às perseguições, aos problemas pelos quais eles tiveram que passar. E aí no próprio livro de segunda, na própria carta, né, segunda aos Coríntios, no capítulo 6, verso 11 em diante, diz assim: ó irmãos em Corinto, temos falado francamente convosco com o nosso coração aberto. Nosso amor fraternal por vós não está restrito, contudo vós tendes limitado vosso afeto para conosco. Em termos de justa restribuição vos falo como a filhos. Abri, pois, também os vossos corações. Jamais vos coloqueis em julgo desigual com os descrentes, pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que parceria pode estabelecer entre o crente e o incrédulo? E que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Porquanto somos santuários de Deus vivo, como declarou: habitarei neles, e entre eles caminharei, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada que seja impuro, e eu vos receberei. Serei para vosso Pai, e serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, versos 11 ao 18. Né? Então, veja, ele está basicamente aqui deixando bem especificado, bem nítido, que ele está falando ali de qual fraqueza? Fraqueza física, ou seja, ele está falando da importância da obediência. E aí, por fim, nós vamos então à carta de Paulo aos Coríntios também, capítulo 5. De toda parte se ouve um comentário, verso 1. Eu não vou ler o capítulo todo, eu vou ler algumas partes. Verso 1. De toda parte se ouve comentários de que há impureza entre vós e uma espécie de moralidade que não se observa nem mesmo entre os pagãos, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher de seu pai. Estais cheios de arrogância, e ainda estáis cheios de arrogância. Não devis, pelo contrário, repugnar tal atitude e expulsar da comunhão aquele que assim procede? Então veja, ele é totalmente contrário à manutenção do pecado, muito menos a se gloriar no pecado. Então, obviamente, ele não estava se gloriando na sua fraqueza
espiritual. Ele estava se gloriando nos problemas físicos e cansaço mental que as perseguições, as ofensas, os problemas pelos quais ele passava no ministério viessem causar. Então é basicamente isso que ele está colocando, não é? E aí ele fala o seguinte, verso 9: já vos adverti por carta que não vos associasseis a nada que fosse imoral. Nada que fosse imoral. Não vos associeis com os incrédulos, né, em algumas traduções. Dizendo isso, não me refiro às pessoas imorais desse mundo, nem aos avarentos, ladrões, ou ainda aos idólatras. Se assim fosse, seria necessário que saísseis do mundo. Entretanto, agora vos escrevo para que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando ser irmão, olha só, uma pessoa que afirme ser irmão e for imoral ou ganancioso, idólatra, caluniador, embriagado, estelionatário, com pessoas assim não deveis sequer sentar para uma refeição. Então veja, ele está deixando claro aqui que a questão não se pode admitir uma pessoa que se diga irmão na fé, irmã na fé, e que viva escravo do pecado, né? Que viva deliberada e de forma rebelde no pecado. Então, obviamente, ele não está ali se gloriando o quê? Na fraqueza espiritual. Portanto, nós temos que tomar muito cuidado, porque o inimigo ele não precisa anular a Bíblia como um todo. É lógico que a intenção dele é essa. Para quem ele consegue colocar a Bíblia como um todo como algo ruim, ele está no lucro. Só que para aqueles contra quem ele não consegue, ele vai adaptando às vontades da pessoa. Então veja, o que ele precisa manipular ali? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então se ele conseguir fazer a pessoa acreditar que aquela fraqueza é uma fraqueza espiritual, então ele vai fazer com que a pessoa acredite que ela está em pecado, não é tão problemático, e o poder de Deus, inclusive, se aperfeiçoar naquela vida de pecado deliberado que ela tem. Espero que tenha ajudado. Convido para uma oração final. Pedimos ao Pai que nos dê a tua sabedoria e nos auxilie em todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até o próximo vídeo.